Bom, irmãos, como vocês devem saber, nós estamos estudando o livro que é o livro de Colossenses, a carta, a epístola de Paulo aos Colossenses. Na semana passada vimos Colossenses capítulo 1 e capítulo 2, e hoje estaremos estudando Colossenses capítulo 3 e 4. Em Colossenses 3 nós vemos um texto riquíssimo, no qual Paulo nos lembra da nossa união com Cristo glorificado. Em Colossenses 3, dos versículos 1 a 4, Paulo diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A grande lição que Paulo tem para nós é que nós devemos buscar as coisas de Deus. Paulo diz isso de forma bem clara: buscai as coisas lá do alto. E aqui ele faz eco às palavras de Jesus para nós, que estão em Mateus 6,33, que com certeza vocês devem conhecer, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A nossa grande lição hoje é buscar as coisas de Deus. Mas como nós buscamos as coisas de Deus? Paulo nos dá um direcionamento, ele nos dá um passo a passo. Logo nesses primeiros versos ele diz: buscai as coisas do alto, no versículo 1, e no segundo versículo diz: pensai nas coisas lá do alto. Para nós buscarmos a vontade de Deus e as coisas de Deus, precisamos pensar em Deus e naquilo que lhe é próprio. Nós precisamos deixar uma mente carnal e termos uma mente espiritual. Interessante que ele faz aqui o contraste com o capítulo 2, versículo 18, na qual ele fala: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, efatuando sem motivo algum na sua mente carnal. Que nenhum de nós tenha uma mente carnal, mas devemos ter uma mente espiritual, sempre pensando nas coisas do alto. Interessante esse contraste, então, pensar nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra, como ele diz no capítulo 3, versículo 2. Porque morrestes. Esse morrestes é algo muito forte. Paulo está lembrando: vocês não são mais como vocês eram. Há uma transformação completa, há uma morte para si mesmo. E isso faz eco ao versículo 20 do capítulo 2. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitai às ordenanças. Não cabe mais viver, não cabe mais agir a partir de ordens, de preceitos. Cabe nós termos uma consciência de que morremos para nós e, portanto, vivemos para Jesus Cristo. Uma consciência que nos transforma de dentro para fora. Eu acho bem interessante a gente pensar aqui de como essa carta é prática. Essa carta ela é prática por quê? Porque assim como o pastor Vili, ele vem trazendo aqui toda essa ideia de pense naquilo que é do alto, pense naquilo que vem de Deus, nas coisas do céu. Ele vem em seguida e ele vem trabalhando aqui nessa carta toda uma ideia do quê? É eu pensando nas coisas que são do alto, mas como sou eu com Deus? Porque ele vai trabalhar muito isso. É esse Cristo que está vivendo em mim. E daí a gente pensa nisso. É uma carta prática, porque ela traz para nós vivermos uma vida com Cristo, mas em seguida ele vai falar como que sou eu no meu íntimo, e como sou eu em sociedade, e como sou eu no corpo cristão. Porque quando ele traz todos esses verbos de perdoar, de amar, que nós vamos trabalhar hoje, eu acho que uma proposta que a gente traz aqui são os desafios desta carta de Colossenses. Por isso que quando a gente pensa em Colossenses, tem algum versículo que chama a sua atenção? Será que a gente pensa direto naquela questão do sejam misericordiosos?
ou revistam-se do amor, tem alguma coisa que te traz à memória, que te chama para uma vida muito prática, né? Porque a proposta dessa carta é justamente essa. Você pensa nas coisas do alto, por quê? Porque ele está falando de um novo homem a partir de Cristo, né? É uma nova pessoa a partir de Cristo. E é através de Cristo. É toda a Bíblia Sagrada. Eu me lembro que quando Joel fala, né, vai ser derramado sobre toda pessoa, seja homem, seja mulher. Em seguida a gente tem isso em Atos. E agora a gente vai ter isso aqui. É uma nova pessoa através de Cristo. Então, se você que está na internet tem alguma contribuição sobre essa questão prática dessa carta na sua vida, que você possa dizer, olha, é isso mesmo, hein? É isso mesmo que eu vivo e que eu pratico, compartilha aqui. Só gostaria, antes de dar bom dia a todos que estão aqui, mas também dar um oi para o pessoal da internet, né? Nós temos muitas pessoas aqui no Facebook, Pastor Nildo, Luzia, a Leandra, Priscila, Maria Edna, Lena, Fatinha, Maria Edna Marafigo. Então, nós temos muitas pessoas aí assistindo. Se você tem algo que você gostaria de destacar sobre essa vida prática que Colossenses nos ensina, manda para a gente que a gente compartilha aqui. Isso. Meu bom dia a todos também. Gostaria de dizer que você pode já começar a pensar quais são os benefícios de buscar as coisas de Deus, né? Quais são os benefícios que nós temos quando buscamos as coisas de Deus? Acho que é uma boa reflexão inicial. Você pode também participar pelo Facebook, pelo YouTube, respondendo essa pergunta. Na sua opinião, quais os benefícios de buscar as coisas de Deus? O nosso bom dia para Dona Leila, Dona Maria, Nazaré, Valmir, Jandira, Jô Saraiva, né, Annelise Cristina, nosso ministro Júnior que está aqui, mas está também conectado. Que Deus abençoe a todos, tenhamos uma boa lição nesta manhã. Amém. Enquanto você pensa, então, os benefícios de buscarmos as coisas de Deus, cabe, como a Cris nos falou, pensarmos na prática cristã. Paulo é muito prático. No capítulo 1, versículo 10, ele mostra o intuito dessa carta. Ele quer que os colossenses vivam a fim de quê? De ter uma vida de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Essa é a ideia da carta, uma consciência que transforma e cujo resultado são ações diferentes da nossa parte. Por isso que a partir do versículo 5 e diante do capítulo 3, nós vemos a primeira forma de buscarmos as coisas de Deus. E esta primeira forma é a santidade. Irmãos, hoje muitas vezes não se fala de santidade. Hoje, na nossa situação de contexto cultural, nós vemos muitas vezes a santidade não somente sendo ignorada, mas também desprezada. Muitas pessoas não têm valorizado a santidade, mas Paulo nos traz isso. Vejamos o versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então veja, o propósito de Paulo é trazer para algo prático. E aqui ele lista várias coisas que podem estar dentro de nós que nós precisamos eliminar. E ele traz uma lista de erros, de defeitos que nós temos dentro de nós relativos à sexualidade. Mas pastor, tem ali a avareza, o último avareza. Veja, no original o termo avareza é o termo desejar mais, é a cobiça. A cobiça também tem uma conotação sexual. Aqui são os vários pecados: a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e essa cobiça. São várias formas de deturpação de algo bom que Deus nos deu, que é a sexualidade. E o pecado é justamente isso. O pecado não é somente algo ruim, mas é uma deturpação, é uma transformação negativa de algo bom que Deus nos deu. E aqui ele lista 5 formas diferentes da deturpação da sexualidade, para que ninguém, olhando as palavras, tente usá-las em benefício próprio. Eu lembro, por exemplo, tempo atrás eu vi uma explicação sobre o Sermão do Monte, Mateus 5, no qual Jesus fala sobre o pecado
dentre vários pecados, o pecado do adultério. E fala, aquele que olhar uma mulher com desejo pecaminoso e a desejar, já cometeu adultério. E eu lembro que uma explicação que alguém me trouxe tempo atrás foi dizer assim, não, o que Jesus queria dizer não é só o pensamento, é um plano. Então a pessoa adultera só quando ela planeja, ela realmente, né, pensa o dia, a hora, como vai adulterar. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que o simples desejo e a maquinação, o pensamento, já é um pecado. Muitas vezes nós tentamos fazer isso, nós olhamos o pecado pelo que a Bíblia apresenta e tentamos achar o quê? Um meio de escapar e continuar com o nosso pecado de estimação. Mas Paulo traz várias palavras aqui no grego, várias palavras relativas à deturpação da sexualidade, para ninguém dar desculpa, para ninguém olhar, não, para aí, prostituição, eu não vendo meu corpo. Eu posso não vender meu corpo, mas muitas vezes eu alimento pensamentos pecaminosos. Nós precisamos olhar para dentro de nós e admitir que precisamos dia a dia morrer com Jesus Cristo. É um morrer que nós já temos, né? Nós já morremos, porque morrestes, versículo 3. Mas versículo 5 diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Essa mortificação da carne é uma ação dia a dia. Tem um comentário sobre esse texto aqui, que é de um dos grandes teólogos da era cristã, né, que é Agostinho, que a história diz que quando Agostinho ele então se converte, um dia ele estava andando na rua e uma de suas antigas namoradas o reconhece. E ele vai caminhando e essa namorada vai atrás dele, ele vai caminhando e a namorada vai atrás, né, vai correndo atrás. Chega uma hora que ela fala, Agostinho, sou eu. E ele olha para trás e diz, mas não sou mais eu. Não sou mais eu. Então aqui Paulo vem trabalhando essa ideia. A ideia do quê? No 1, se fosses ressuscitado. O se fosses ressuscitado aqui, talvez uma tradução mais correta seria, já que foram ressuscitados, já que vocês têm uma nova vida, fazei morrer a velha, né? Fazei morrer a vossa natureza. Por isso que ele vai trazer aqui uma ideia que é muito conhecida nessa época e que hoje a gente também sabe, que é o quê? Troque as vestes. E é todo dia. Uma pessoa que não troca as vestes todo dia, ela fica suja. É despojai-vos. É o quê? Trabalhei o dia inteiro. No fim do dia, o que eu faço? Eu chego em casa, tomo um banho, troco uma roupa, e isso é diário. E eu preciso o quê? Eu preciso tirar essas vestes. Que é uma coisa que às vezes a gente pensa. A gente pensa o quê? Senhor, tira minha veste, me dá uma roupa limpa. Sendo que a roupa está no guarda-roupa e o chuveiro é só a gente entrar, pegar o sabonete e tomar banho. Esse negócio de trocar as vestes é interessante. Você chega no mecânico, por exemplo, você vê a roupa do mecânico, se ela está limpa ou se ela está suja. A roupa do mecânico pode até estar manchada de graxa, mas se ela estiver suja, o cheiro que ela exala é diferente de uma roupa manchada, porém limpa. Então, agora, a partir de hoje, vamos chegar no nosso mecânico e observar se a roupa foi trocada ou não. Mas o que me chama a atenção, pastor Vili, deixando a brincadeira à parte, meu mecânico está aqui, por isso que eu mexi com ele, o que me chama a atenção nessa questão, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, é que morte e vida andam juntas. Morte e vida andam juntas. Por exemplo, nós estamos todos lutando contra o Covid-19, para que nós não morramos. Mas nós precisamos fazer com que o vírus morra, fazer com que o vírus vá embora. Quando a gente mete álcool gel é para matar qualquer possibilidade do vírus estar em nossas mãos. Morte e vida caminha sempre. A gente às vezes tem uma sensação de que morte é algo muito ruim. A minha morte pode ser algo muito ruim, a sua também. Mas morte e vida caminham juntas. Para que nós tivéssemos vida, Jesus morreu por nós.
A vida eterna é fruto de uma morte.